Veja se você tem uma Bíblia perto de você, está aí nos bancos, por favor, dá uma olhada. E a gente vai ler, por favor, a gente vai ler Mateus capítulo 21, hoje tem um ramo ali na porta, é considerado domingo de ramos e tal, então a gente vai ler, e se você tem alguma dificuldade, olha a página 1407, o número está aí na borda inferior direita, página 1407, a gente vai ler o capítulo 21, que é este número em cinza maior, aí, indo até os 3... A gente vai ler esses 3 primeiros versículos, mas eu queria muito que você pudesse, que nós pudéssemos ler juntos e juntos. Queria muito que a gente pudesse fazer isso, tá bom? Todo mundo achou? Todo mundo está ligado? Veja se tem alguém do seu lado que não tem. Chega para perto desta pessoa e tal. Eu queria te fazer um convite. Eu não sei se você consegue, mas acho que todo mundo consegue, né? Você consegue segurar o texto com uma mão e a outra você pode colocar assim sobre o seu coração? Será que você consegue fazer isso? Ótimo. E aqui eu vou contar até 3, e eu queria que a gente pudesse fazer uma leitura pausada. Página, show, 1407. 1407. E a gente chega nesse número maior aí, 21, que é o número cinza, é o capítulo, e a gente só vai ler até a palavra devolvê-los, tá bom? A gente só vai ler até a palavra devolvê-los. Eu queria que você colocasse a mão sobre o teu coração e que nós, no 3, pudéssemos ler a uma só voz. 1, 2, 3. Quando se aproximaram de Jerusalém, à altura de Betfagé, próximo ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos com estas instruções: vão à aldeia que está adiante, ali encontrarão uma jumenta amarrada com seu filhote, desamarrem-nos e tragam-nos a mim. E se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam: o Senhor precisa deles, mas vai devolvê-los. Aí, ainda com a mão sobre o seu coração, Jesus querido, muito obrigado pela tua presença aqui, em nós, entre nós, através de nós. Muito obrigado mesmo, porque essa tua presença espiritual sustenta a nossa vida, dá sentido à nossa vida, é chão por onde a gente pode pisar na existência. Sim, tua palavra, ela é muito plurivocal, ela fala de maneira muito diferente. E como nós já te ouvimos aqui, nesse tempinho agora de reflexão, digamos assim, mais cognitiva, que você tire as palavras dos meus lábios e coloque-as no meu coração e no coração de cada um de nós aqui. Porque aquilo que a gente guarda no coração forma quem nós somos. Por isso, fala com a gente, continua a falar com a gente. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, eu já pensei um dia que Deus era um ser que não precisava de nada nem de ninguém. Eu já pensei um dia que Deus era tão completo em si mesmo, mas tão completo em si mesmo, que Deus não tinha falta nenhuma. E você sabe por que eu pensava nisso? Porque nós, seres humanos, temos uma enorme dificuldade de lidar com as nossas faltas. Por mais que as ciências já nos tenham afirmado de maneira muito enfática que o ser humano é um ser faltante, e nos falta, está sempre faltando um pedaço. Essa sensação de que nos falta alguma coisa, essa minha experiência pessoal como ser humano de que falta alguma coisa, ela me era assustadora. Por isso que quando eu ia pensar em Deus, eu pensava, Deus é alguém
um ser tão perfeito que tudo que ele é, ele basta a si mesmo, ele não precisa de nada nem de ninguém. E eu pensava isso porque a falta me assusta, a falta nos assusta. Não sei se você já reparou que por trás de todo excesso há uma falta. Todo excesso há uma falta. Pode saber, se eu estou comendo demais, tem uma falta aqui. Se eu estou praticando esporte em demasia, tem uma falta aqui. Nós, seres humanos, lidamos muito mal com as nossas faltas. Hoje, eu não penso Deus mais como um ser que basta a si mesmo. E se tem uma coisa da qual nós deveríamos nos orgulhar, sabe qual é? Que a gente muda e que a gente pensa diferente. Somente as instituições e os ambientes muito rígidos são aqueles que inibem a mudança. Eu e você deveríamos nos orgulhar muito quando a gente diz, mudei, pensava assim, não penso mais. Hoje, a minha percepção de Deus é de que Deus é um ser que também tem falta. Deus é um ser que precisa de algo ou de alguém. E eu arrisco dizer, Deus precisa de algo ou de alguém para se completar. Deus não se completa a si mesmo. Sabe por quê? Sabe por que eu consigo pensar hoje? Porque as referências mais saudáveis de amor que eu tenho são aquelas em que eu preciso do outro. Como que você definiria um ser? Como que você definiria um pai que diz assim, meu filho, eu não preciso de você para ser feliz? Se você existir ou se você não existir, isso não afeta quem eu sou. Qual é o diagnóstico que você faria de uma mãe que dissesse assim, não, eu não preciso de vocês, meus filhos, para que eu possa existir? Essa referência de um ser que basta-se a si mesmo, que é totalmente completo em si mesmo, que um dia eu pensei ser saudável, hoje para mim é uma das referências mais doentias. Eu diagnosticaria como um ser muito doente aquele que diz, eu não preciso de ninguém. Por isso que eu não consigo sustentar nem na minha cabeça, nem no meu coração, nem na minha teologia, nem na minha espiritualidade, um Deus que não precisa de outro para se completar. E você sabe qual é uma outra prova muito evidente que eu tenho de que Deus é um ser que precisa de alguém? É porque toda pessoa... Deixa eu refazer. A melhor maneira de lidar com as nossas faltas não é ir para o excesso, é ir para a criatividade. Porque, vê comigo, o que são as artes? As artes, o que é uma música, gente? O que é uma música? A música é um artista que, sentindo uma falta, ele cria alguma coisa que ilumina a vida, que ilumina a existência. A melhor maneira de você lidar com a falta é você ir para a criatividade. E tudo aquilo que você cria, adivinha, não apenas te completa, mas faz parte de você. Por outras palavras, o que aconteceu antes de Deus criar qualquer rastro de vida para além de si mesmo? O que aconteceu? Deus só criou alguma coisa para além de si mesmo porque Ele precisava disso. Agora, olha que coisa interessante. Sabe qual é a melhor maneira, às vezes a melhor maneira de você criar alguma coisa? Não é você ser a pessoa ativa. Às vezes, coisas para florescer, eu preciso que eu me restrinja. Há um teólogo judeu do século XIII que ele disse o seguinte: o mundo não é uma criação de um Deus que disse assim, não tinha nada, e Deus foi lá e deu um clique e as coisas foram criadas. Não. O mundo só existe porque Deus enchia tudo, e para acontecer alguma coisa para além dele, ele teve que se retrair. Quando eu me retraio, floresce coisas fora de mim. Atenção, maridos e mulher, quer ver o outro florescer? Diminui um pouco.
Quando eu restringo o meu sonho, eu deixo o sonho do outro florescer. Quando eu saio um pouco de cena e as coisas deixam de ser feitas do meu jeito, outros jeitos aparecem. Deus então cria a mim e a você, sabe por quê? Porque Deus precisa da gente, cara. E aí agora, deixa eu falar, quase que eu ia cometer o pecado de pedir perdão por me emocionar, né? Ou seja, a gente está numa cultura onde se emocionar, você tem que pedir desculpas. Cara, você sabe o que você olhar de manhã no espelho e ao invés da baboseira de autoajuda, dizer, você vai vencer, cara, não. Deus precisa de mim. Porque sem mim, esse Deus não estaria completo. Você não precisa concordar com o que eu estou dizendo. Eu só quero te lembrar que aquilo que você pensa sobre Deus vai determinar tudo na tua vida. É por isso que o meu Deus, ao invés de todo-poderoso no sentido de ser quase uma pessoa, um robô frio, não, ele entra na história comigo e faz de mim uma pessoa necessária para que ele seja completo. Ora, Deus entra na história, torna-se homem em Jesus de Nazaré, e aqueles que estão acompanhando, a gente está numa série longa, e vamos terminar agora com a Semana Santa, um pouquinho mais. Esse é o momento da vida de Jesus, onde ele entra em Jerusalém. Eu preciso te contar alguns detalhes com relação a isso. Como você sabe, se você não sabe, Jerusalém é a capital religiosa, política daqueles dias, religiosa. E aí, Jesus vai entrar em Jerusalém. E como vocês viram, aquele era um momento meio que esperado, estratégico. E Jesus diz aos seus discípulos, vão ali, peguem 2 animais. O relato dos outros evangelhos diz mas isso é irrelevante. Vai lá, pega uma jumenta e o seu filhote. Por outras palavras, entra na casa do Claudinho e da Érica e pega o carro deles. E se Cláudio e Érica perguntar por que vocês estão pegando o carro dele, o que eu tenho que dizer para ele? Vai lá, olha que coisa estranha, né? Acho que Jesus aqui meio que não respeitou a propriedade privada, né? Assim, Jesus entra, vai lá, pega o jumento. E se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, diz para eles assim, porque o Senhor precisa deles. Agora, gente, aqui na boa, Jesus precisava do jumentinho? Você tem 2 maneiras de olhar isso. Por que Jesus não entrou em Jerusalém? Tipo assim, porque lembra, sabe qual era a questão? A questão era saber o seguinte, quem é esse Jesus? Quem ele pensa que é? Tinha uma galera que dizia, ele é o rei, ele é a pessoa que a gente estava esperando, e tinha uma galera que dizia assim, mais um enganador. O que eu e você fazemos quando as pessoas duvidam de nós? Qual é a nossa primeira reação? Eu vou te provar quem eu sou, especialmente se eu tenho poder. Jesus podia entrar em Jerusalém, vamos lá, 100 anjos à direita, 100 anjos à esquerda, um tapete de purpurina. Não dizia o poeta, quanto mais purpurina, melhor? Um tapete de purpurina, e Jesus entrando, com o rosto brilhando, o ser todo brilhoso, e ia olhando para todo mundo, dizendo assim, eu sou o cara. Vamos para a hierarquia dos animais. Sabe qual era o animal mais desprezível naquela época, bicho? Uma jumenta. Ele diz assim, pega a jumenta e pega o filhote dela. Jesus pega essa jumenta, monta nela e entra em Jerusalém. E tem um grupo de pessoas periféricas que vivia à franja da sociedade dizendo, ele é o nosso rei. Agora, eu só entendi a profundidade desse texto a partir de um detalhe histórico que um historiador me ajudou a perceber. Mas antes disso, Deus precisa da gente. E Jesus disse, eu preciso de uma jumentinha. E eu vou te fazer uma pergunta. Se Jesus, que é o Deus desenhado na face humana, precisa de um jumentinho, abre mão de um anjo e precisa de um jumentinho,
Será que seria loucura da minha parte dizer que eu e você somos necessários a Ele? Que Ele precisa de nós? De mais a mais? De mais a mais? Jesus precisa tanto de mim, mas Ele precisa tanto de mim, porque eu vou fazer uma coisa que Ele não pode fazer sem mim, e eu vou fazer isso agora. Cessa, vem aqui. Jesus não pode fazer isso sem mim. Ele precisa do meu braço, Ele precisa do meu olhar, Ele precisa da minha presença. E Cessa pode começar a perceber Jesus não como uma ideia religiosa, como um espírito qualquer. Ela percebe na vida concreta dela, na hora que eu vou lá e ajo como Ele na tua vida. Jesus precisa de mim. Se eu estivesse numa igreja pentecostal, todo mundo gritaria, aleluia! Agora, tem um historiador que me fez perceber uma coisa muito interessante desse texto, que é o seguinte. Vocês podem imaginar um mundo, como eu já falei várias vezes aqui, dominado pelo Império Romano, né? Pô, era um império poderoso, cheio de armas e tal. E a estratégia do Império Romano é o seguinte, ele dominava os povos que ele escravizava, sempre com a cumplicidade de alguém do povo. Tinha uma pessoa muito odiada entre os judeus, que era um cara chamado Herodes. Alguém já ouviu falar nesse cara? Porra, esse Herodes era um judeu que se vendeu ao império que dominava, explorava social, política, espiritual e economicamente seu povo. Seria quase o equivalente eu morar numa... Seria quase o equivalente eu morar numa... Quase equivalente eu morar no Brasil e o Brasil tivesse sido dominado, sei lá, pelo Império Argentino. Será que eu consigo criar essa? Pelos argentinos e tal, os argentinos dominassem o Brasil e impusessem pela força da lei e tal. E o estado do Rio de Janeiro tivesse um governador brasileiro, mas a serviço dos argentinos. Eu seria odiado. Herodes era um judeu a serviço do império, odiado. Só tinha um detalhe, a situação de opressão social. Próxima sexta-feira, a gente vai fazer um mergulho no mundo social e político de Jesus, para você entender a morte de Jesus numa outra perspectiva, que não somente a perspectiva espiritual do Salvador. Você vai ver o quanto a morte e a vida de Jesus estava implicada no contexto histórico que ele viveu. Coisa interessante. Herodes simplesmente era um cara que se vendeu ao império, explorava de maneira absurda e brutal as pessoas. Vocês lembram o que Davi disse? Hosana, salva-nos depressa, não foi isso, Davi? Você sabe o que essa expressão salva-nos depressa tem? Não é livra a gente de um inferno, não. Sabe o que aquela galera estava cantando? Hosana, Hosana, livra a gente de... Completa. Livra a gente da estrutura político, social, econômica que quebra a nossa vida. O que a gente faz na igreja? A gente espiritualiza tudo e a gente acha que Hosana é me livrar de uma vida eterna sem Deus. Esse é o rei, Hosana, livra-nos depressa. E aí tem um detalhe, olha que coisa interessante, Herodes, para manter o seu poder, e aqui, será que eu dou essa dica? Eu vou dar. Sabe aquela dica que você diz assim, faça isso se você quiser ser um miserável? Assim, 4 dicas para você ser uma pessoa odiável. É a dica que eu vou te dar agora. Uma. Se você quiser marcar o teu território, e se você quiser dizer, quem manda aqui sou eu, vou te dizer, para de falar isso. Eu fui num lugar escutar uma pessoa que ela dizia assim, quem manda aqui sou eu. Primeira vez. Quem manda aqui sou eu. Na terceira vez, ficou logo a conclusão. Ela não mandava. Quer mandar? Quer estabelecer relações de poder? Para de falar e cria comportamentos simbólicos. O que é comportamento simbólico? Se você tem um poder financeiro, simplesmente tira o depósito na conta. Mais simbólico do que isso.
Sabe o que Herodes fazia? Todo dia, num determinado dia do ano, ele entrava em Jerusalém, montado num cavalo. Que cavalo, brother? Era um Fluminense, não era um Flamengo, era um tricolor das Laranjeiras. Que cavalo! Ele entrava, o exército do lado, o exército romano do lado, o poder religioso do outro, e ele entrava em Jerusalém e desfilava. Ele não dizia, quem manda aqui sou eu. Só o espetáculo já provava, certo? Olha o simbólico. Um historiador me fez entender que muito provavelmente Jesus entrou em Jerusalém no mesmo dia que Herodes entrou, só que por um outro lado. Enquanto Herodes entrava com o seu cavalo maravilhoso, com toda o seu aparato, dizendo, quem manda? Aqui sou eu. Jesus entra montado num jumentinho, com uma porção de gente inexpressiva. E o choque entre as duas realidades é de tal forma, que ali estão definidos dois grandes projetos de vida. Um, onde eu tenho o poder e tudo gira em torno de mim, e o outro, onde eu tenho o verdadeiro poder, mas eu entendo que fora da comunidade, fora do amor, não tem nada saudável, cara. Não tem. Jesus entra, montado no jumentinho, a galera diz, Hosana, o que vem o nome do Senhor, e tal, e aí tem toda uma festa, e você pode imaginar, né? Olha a procissão do lado de cá, enorme, poderosa, e olha a procissão de Jesus. E aí agora, tem uma coisa incrível, que você não leu no texto, que a gente já está indo para o final, mas eu quero ver a galera que conhece bem esse texto. Quando o grupo de Jesus começou a gritar, salva-nos, ele é o rei, tal, o que a galera do outro lado falou? Manda que eles calem a boca. Alguém do outro lado falou, pede para os teus discípulos calarem a boca. Agora eu quero ver, hein? E Jesus disse, não, eu não vou pedir para eles calarem a boca, porque ainda que eu pedisse isso, as pedras falariam no lugar deles. Sabe o que isso significa? Que quando você tem uma comunidade, quando você tem um grupo enraizado não no poder, cara, mas no amor, na vulnerabilidade, na gentileza, na graça, na compaixão, na misericórdia, isso é um negócio tão absurdamente poderoso que ninguém pode parar. E se a comunidade calar a boca, é como se Jesus estivesse assim, ó, não adianta você calar os lábios, porque isso que está dentro dessa comunidade vai sair por um outro lugar. As pedras vão clamar. Eu quero fazer parte dessa comunidade, quero continuar fazendo parte dessa comunidade, quero avançar na vida a partir do projeto de Jesus. Portanto, meus caros e minhas caras, aqui vai uma última coisa. Eu comecei falando de que Deus é necessário, de que Deus precisa da gente. Eu queria pedir a permissão de vocês para fazer uma confissão. E quem puder me dar a permissão, pode levantar a sua mão. Obrigado. Eu tenho 58 anos. E vou viver até os 98. Sabe qual é a coisa que eu mais temo na velhice? Ser uma pessoa desnecessária. Eu me lembro que eu era bem jovem, pastor, e um cara terminava lá o culto, ele chegava para mim e disse assim, pastor, eu queria que você não esquecesse de orar para que Deus desse uma esposa para o meu filho. Falei, deixa comigo. Um domingo, 2 domingos, quando chegou no 4º domingo, estou no momento de confissão, né? Aquele cara estava começando a encher minha paciência. Quero tomar uma esposa do meu filho. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, já te ocorreu da gente pedir a Deus para que teu filho, porque você quer que uma boa esposa para o teu filho, já te ocorreu pedir a Deus que o teu filho seja um bom marido para ela? Porque tem sempre esse negócio de você, cara, manda uma esposa para o meu filho. Sim, mas assim, cara, e como é que você pode se tornar alguém
tão necessário para outra pessoa. E eu olhava a velhice e dizia, cara, eu tenho um ou outro talento. E quando a sociedade não valorizar mais meu talento? E quando eu for esquecido? E quando eu me tornar irrelevante? Foi aí que eu entendi que o meu conceito de necessário passa pelas habilidades e pelos talentos. E é isso mesmo. Nessa sociedade, quando você perde talento, quando você não tem os talentos necessários, o que acontece? Você se torna uma pessoa desnecessária. Acontece que na comunidade que Jesus constrói, eu não me torno necessário pela minha competência. Eu me torno necessário por quanto eu consigo amar as pessoas. E se eu amar, eu vou fazer uma pergunta, eu me tornarei necessário até o último respiro da minha vida. É uma outra lógica. É por isso que você olha para a tua vozinha e não tem ninguém que conhece Dona Joana do interior do não sei o quê. Mas aí ela fecha os olhos, você diz, cara, essa pessoa marcou a minha vida. Sabe por quê? Porque no projeto de Jesus, eu sou necessário, por quanto eu amo, ou sou capaz de receber amor. Eu fiquei pensando o quanto a gente fala de amor aqui nessa igreja. É impressionante. Acho que nos últimos 10 anos, acho que é só que a gente fala. Eu estava fazendo uma análise sobre isso. É que, às vezes, quando a gente sai daqui, as demonstrações de ausência de amor são tão intensas que eu sempre chego à conclusão de que seguir Jesus é entender que o maior dogma da vida é o amor. E essa é uma ladainha que a gente tem que repetir a vida toda. A vida toda. É preciso dizer que onde há amor, há uma família, não importa o arranjo. É preciso dizer que o amor é o único chão onde a gente pisa na existência. E a pergunta é, mas o que é amar? O que é amor? Vocês não gostariam de dedicar 15 anos das suas vidas para descobrir isso? Eis aqui a comunidade de Jesus. Um Deus que precisa da gente para se completar. E um Deus que precisa de 2 jumentinhas para entrar em Jerusalém e dizer que existe um outro projeto. O projeto de Jesus. Agora eu queria te fazer uma pergunta, eu tenho certeza, ainda que pela pressão psicológica, eu tenho certeza que você vai levantar a mão. Pois eu estou falando, tenho certeza, então você já está obrigado a levantar a mão. A minha pergunta para você, é porque é tão óbvio, mas a minha pergunta para você, no âmbito dos comportamentos simbólicos, é o seguinte: quantos de vocês querem, nos seus casamentos, no seu trabalho, nas suas relações, na vida, entrarem com Jesus em Jerusalém? Continuar a fazer parte desse bando de cá e o bando de lá, jamais tratar com ódio ou violência, apenas entender que nem sempre o amor consegue salvar todo mundo e que às vezes uma saudável e generosa indiferença é uma maneira da gente se preservar. Mas do lado de cá, eu quero continuar a fazer parte do bando de Jesus. Quantos de vocês? Eu sabia. Feche os teus olhos. Obrigado, Jesus querido. Obrigado por essa coisa tão linda, que é aquilo que você é e aquilo que você nos ensinou. A gente é assim mesmo, a gente esquece, especialmente nesse tempo, né? Tem tanta coisa batendo dentro da gente, tira a atenção, faz a gente ficar disperso. Vai lembrando a gente essas coisas, por favor, especialmente nos momentos mais críticos da nossa vida. Vai lembrando a gente de que bando a gente é, quem a gente segue,
quais são os parâmetros da nossa vida. Vai fazendo isso todo dia, porque a gente precisa. Todo dia, todo dia, todo dia. Seja assim. Queremos ser teus braços, tuas pernas, teu sorriso, teu rosto. Queremos estar contigo. Que seja assim sempre, sempre, sempre. Amém.